mais do que um símbolo do combate à violência contra as mulheres, ela se transformou também num exemplo de superação. A tragédia que sofreu há 35 anos, quando o ex-marido disparou um tiro contra ela, deixando-a paraplégica, permanece na memória. Mas hoje serve de motivação para levar adiante a luta contra a violência doméstica. Um combate cada vez mais importante, como mostram os números. 1 em cada 3 mulheres no Brasil já sofreu algum tipo de agressão física, sexual, moral ou psicológica. É contra este tipo de crime que o instituto que leva seu nome promove ações de conscientização na tentativa de desconstruir o comportamento machista que induz as agressões. Hoje, o olhar sereno e o sorriso tranquilo escondem a força e a determinação com que esta cearense de 73 anos leva adiante sua missão, destinada a evitar que outras mulheres tenham o mesmo destino. Não bastasse a tragédia que lhe marcou a existência, ainda teve que enfrentar a impunidade assegurada pelas leis brasileiras. O ex-marido, que tentou assassiná-la 2 vezes, levou quase 20 anos para ser preso. Condenado a 10 anos, cumpriu apenas 2 e logo recuperou a liberdade. Ela, ao contrário, ficou presa à cadeira de rodas por toda a vida. Maria da Penha Maia Fernandes, ou Maria da Penha, como diz a lei que leva seu nome, está no centro do Roda Viva de hoje. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Hoje, no centro da roda, está Maria da Penha Maia Fernandes, a brasileira que empresta seu nome à lei considerada pela ONU como uma das melhores do mundo para o combate à violência contra as mulheres. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Maria da Penha, convidamos Tatiana Moreira Lima, juíza auxiliar da capital em exercício no setor de violência contra infante, idoso, deficiente e tráfico interno de pessoas. Valéria Escarance, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Vânia Passinato, socióloga e consultora em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Elza Paulino de Souza, inspetora superintendente da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Gabriela Maia, apresentadora da rádio Band News FM. Mariana Cocho, apresentadora do programa Momento Papo de Mãe, da TV Cultura. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista feminista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Bem-vindas todas, muito obrigado, Maria da Penha, por vir de Fortaleza para o nosso programa. Faz 35 anos que a senhora sofreu esse atentado horrível que a deixou de cadeira de rodas para a vida inteira. Faz 12 anos da aprovação da lei que leva o seu nome. Mas continuam havendo atentados contra mulheres em todo o Brasil. O que fazer ainda, o que falta ainda para dar um basta a esses crimes? Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite, Ricardo. É uma honra estar aqui com você. E, infelizmente, a gente tem percebido o aumento da violência contra a mulher, né? E eu entendo que há um relaxamento, né, do governo em criar as políticas públicas para que a lei que leva o meu nome, ela evite essas mortes violentas, né? Realmente é muito difícil a gente ver que nós temos, como você mesmo disse, uma das melhores leis do mundo, uma das 3 melhores leis do mundo, e de repente há esse aumento de feminicídios que a imprensa tem noticiado. Falta mais empenho do poder público? Eu acredito que sim, certo? Eu acredito que as pessoas que trabalham na rede, os profissionais que trabalham na rede, estão precisando ser mais capacitados
né? As pessoas que devem trabalhar na rede são pessoas comprometidas com a causa, né? Não se admite um juiz dizer que aquela mulher foi assassinada porque ele não adivinha pensamentos, né? Então, precisamos de pessoas comprometidas, porque todas nós mulheres podemos sofrer violência doméstica, né? Num momento qualquer da nossa vida, e nós precisamos garantir essa lei para que evitem isso, que proteja a mulher, e que essas mulheres serão quem? Nossas filhas, nossas netas, né? Nós precisamos que essa lei seja forte e seja devidamente implementada. Penha, vamos começar agora a fazer a roda girar nesse sentido. Gabriela. Eu queria perguntar sobre, antes da aplicação da lei, as possibilidades de prevenção da violência contra a mulher. A senhora costuma falar bastante nas entrevistas, quando conversa com as pessoas sobre isso, sobre educação, sobre a importância de desconstruir comportamentos machistas, levar esse tema para as escolas. Como a senhora acha que é possível fazer isso, qual a importância de fazer isso, em um momento em que há uma resistência muito grande, até uma oposição em se falar de gênero na escola, e a gente está falando de uma violência de gênero? Isso, nós temos uma das recomendações do relatório do Comitê Interamericano de Direitos Humanos, da OEA, fala que toda cultura só se desconstrói através da educação. E isso é possível fazer, né? Fazendo com que os próprios professores, que às vezes não se identificam com um posicionamento machista, de, por exemplo, dizer, os alunos, os meninos podem ir para o recreio, né, que as meninas vão ficar para arrumar a sala de aula para a próxima aula após o recreio. Por que essa diferenciação? Meninos e meninas são capazes de arrumar uma sala de aula. Os meninos e meninas são capazes de ajudar sua mãe dentro de casa. Todos são capazes, mas como aprenderam a não ser capazes, como aprenderam como entendem, como são cobrados por outras tarefas e não da mesma tarefa da menina, se criam-se dessa maneira e quando adultos se acham também que estão privilegiados e não ajudam na criação dos seus filhos. Então, essa cultura vai se perpetuando, de que os homens devem ter determinadas tarefas e as mulheres outras tarefas, quando nós mulheres hoje somos tão capazes de fazer qualquer tarefa que o homem faz. E às vezes essa relação não fica clara, mas isso tem a ver com violência. No fim da linha tem a ver com violência. Tem a ver com violência, porque se essa criança foi criada vendo seu pai bater na sua mãe, e esse agressor não ser punido, como a lei determina que seja, né? Ele vai, se ele não for orientado na escola que isso é crime, ele vai continuar repetindo essa cultura que ele aprendeu. Agora a Valéria Scarance, por favor. Então, Maria da Penha, é uma honra estar aqui. A senhora é um símbolo para todos nós e para todas nós no sistema de justiça de enfrentamento à violência contra a mulher. Já se passaram 10 anos, mais de 10 anos da Lei Maria da Penha. E apesar disso, grande parte da nossa sociedade não enxerga a violência. Então, 1 a cada 4 pessoas entende que se a mulher continua com o parceiro, ela gosta de apanhar. E 80% da nossa sociedade, homens e mulheres, entendem que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, o que fazer? Como transformar a nossa sociedade, esse olhar de machismo, que faz prosperar sempre essa situação de violência? Isso é resultado da cultura também, né? Porque se o homem hoje ele agride a sua mulher, ele acha que pode agredir, que esta mulher é propriedade dele. Ele aprendeu isso, então ele está repetindo o que ele aprendeu. Por isso que tem homens que, ao serem sensibilizados
no momento em que ele é preso, ele é punido porque ele bateu na sua mulher, esses homens, eles dizem isso. Não, eu vi meu pai bater na minha mãe, o meu avô bater na minha avó, eu fui criado desse jeito. Para mim isso é normal. Sim. Né? Então, eu não sei se eu atendi a sua pergunta, mas eu acho assim que está faltando educação, realmente, tanto para os adultos já, né, os homens adultos, que eles se conscientizem disso, e a gente precisa trabalhar a criança nesse sentido, inclusive atendendo a uma das recomendações da OEA, que fala que desde o ensino fundamental deve-se educar as crianças a saberem respeitar que meninos e meninas são iguais, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? E devem respeitar as suas mulheres. Não é porque o menino tem a força física maior do que a menina, né, que ele vai fazer uso dessa força física no momento em que precisar alguma atitude que ele precisar se posicionar sobre a menina. Né? E a senhora acha, então, que a Lei Maria da Penha empoderou as mulheres, transformou a realidade das mulheres no nosso país? Sim, em certo ponto, sim, mas, de outro lado, também a gente vê que nem todas as mulheres têm esse conhecimento. Por quê? Porque há um descaso do poder público, né, de fazer chegar a todas as mulheres, né, o funcionamento da Lei Maria da Penha e o mais importante, por menor que seja o município, é necessário que esteja criado nesse município o Centro de Referência da Mulher, que para mim eu considero uma das políticas mais importantes de esclarecimento sobre a lei e a mulher ficar empoderada para decidir denunciar o seu agressor, né? Que é o Centro de Referência da Mulher. É onde a mulher ela tem dúvidas sobre o que ela vai fazer, sobre a sua situação, né, de humilhações. Não precisa nem chegar à violência física, né? Humilhações, né, que ela se sente mal naquele relacionamento. Então, se ela tiver acesso ao Centro de Referência da Mulher, ela vai ser orientada psicologicamente, né, através também de um advogado e de um serviço social. Então, ela vai entender que o que ela está sofrendo é violência, embora ela só acredite que a violência que existe seja a física. É isso, eu queria aproveitar. Mariana agora. Maria da Penha, tenho que dizer que é uma honra estar aqui com você, eu que te acompanho acho que há mais de 20 anos, desde que morei lá em Fortaleza, né, e conheci toda a sua história. Acho que todas nós aqui estamos muito emocionadas pela importância da sua luta e pela sua história, né? E aproveitando isso que a gente estava dizendo, eu me lembro que uma vez você comentou comigo que muitas vezes a violência psicológica e moral, que também é um crime, né, ela pode ser ainda pior do que um tapa na cara, do que uma violência física, né? E por que isso? Porque que às vezes é até difícil a própria mulher entender que ela está sofrendo essa violência psicológica, né? E que pode ser tão cruel ou até pior do que a agressão física, sendo crime tanto quanto? Porque ela sempre conheceu a violência física como sendo a violência contra a mulher, que a mulher apanha do marido. Então, e ficam marcas, né? Quando a violência psicológica às vezes não deixa uma marca exatamente, externa, mas é interna. E no caso, além de não deixar marcas, se ela resolve denunciar, quem vai acreditar na palavra dela, né? Quer dizer, se a mulher vai a uma delegacia comum, onde ela pode ser atendida, o ideal seria a delegacia da mulher, né? Então, ela vai numa delegacia comum e vai falar para o delegado que não tem sensibilidade para atendê-la, muito pelo contrário, é também uma vítima do machismo, né? Foi criado dessa maneira, né? Então, no momento em que ele vai, em vez de ajudar a
orientar essa mulher devidamente para que ela faça a sua denúncia e tudo mais, ele vai aconselhar a mulher dentro da ótica machista. Né? Ora, quando a mulher vai à delegacia da mulher, não é a primeira vez que ela sofre violência. Muitas vezes ela tem sofrido violências muito graves de psicológica, moral, né? Então, xingada, humilhada. Exato, humilhada, né? Então, quando ela fala em separar, assim, que ela está sofrendo, a família aconselha a não fazer isso. Não, espere, deixe a ressaca acabar, né? Que ele não vai mais fazer isso. E realmente, depois que a ressaca acaba, ele já fica menos violento, porque ele vai ter que trabalhar na segunda-feira e não pode ir com ressaca, né? Então, os dias que ela mais sofre, no sábado e domingo, nos feriados, né? Que muitas vezes a delegacia da mulher não está aberta. Aí as mulheres Então, acabam... pois é, aí ela vai numa delegacia comum e o delegado vai aconselhar. Ela já está cheia de conselhos da família dele, da família dela, né? Então, ninguém quer conselho. Mulher nenhuma que sofre violência e que teve a coragem de denunciar quer ser aconselhada. Ela quer ser atendida na lei que disseram para ela que resolve os problemas da mulher que sofre violência. Né? Elza, então, é outra acompanha bem de decepção. perto isso, né, Elza? Com certeza. É uma honra estar aqui. E ainda, em se tratando da lei, no artigo 8º, fala das medidas integradas de prevenção, capacitação, educação, entre outras. Qual a importância que a senhora vê nesse trabalho de integração, uma vez que sem ele não é possível dar continuidade na lei? E dentro desse trabalho de integração, entre todas as forças, o que é possível a gente fazer para potencializar ainda mais esse processo? Uma vez que a desinformação ela está presente em todos os lados, tanto de quem atende quanto de quem vai buscar o serviço. Então, é necessário a gente potencializar. De que forma? Se eu puder emendar a pergunta ainda? Não? Só uma pergunta. Só uma pergunta. Então, como podemos potencializar essa questão da rede de integração? Certo. Eu acho assim, que os poderes constituídos, né, por exemplo, as coordenadorias das mulheres, Secretaria das Mulheres, né, em cada estado, têm procurado divulgar, né, a lei, como ela deve ser aplicada, né? Então, assim, é através desses cursos que essas instituições dão e da experiência que vocês têm, eu quero até parabenizar que o trabalho da Guarda Civil é muito importante, que a mulher sempre tem muita confiança, né, em receber ou um guarda ou uma guarda civil, né, ali para orientar e lhe dar um ânimo, né? Então, eu acho que são essas atitudes, essa vontade de acertar e ter o conhecimento sobre a lei, com certeza não vai frustrar nenhuma mulher, né, que procurou a lei para se proteger e tem na sua cidade, né, pessoas que sabem trabalhar a lei e protegê-la. Tatiane, por favor. Olá. Maria da Penha, é um prazer estar com você, minha admiração eterna. Eu trabalhei 5 anos com a sua lei e julguei por volta de 5.000 casos de violência contra a mulher. Eu tenho um dado aqui de São Paulo, foram entre 2016 a setembro de 2018, deferidas ou analisadas, submetidas à análise dos juízes, 225.000 medidas protetivas, só no estado de São Paulo. O que você acha das medidas protetivas, o que pode ser feito para elas terem maior efetividade? Porque muitas vezes o que a gente sente enquanto aplicador da lei é que só a medida protetiva por si só não é suficiente para garantir a segurança dessa mulher. Eu queria ouvir a sua opinião. Olha, eu entendo que é muito importante porque realmente o Estado não pode colocar um policial para cada mulher que está sob medida protetiva. Mas se a lei endurece em relação aos que não atendem a decisão do juiz de fazer com que aquele homem não se aproxime da mulher,
né? E que prioritariamente esse homem seja muito bem seguido pela polícia e ao menor sinal de que ele está tentando se aproximar, que ele seja preso, porque ele está deixando de cumprir uma ordem judicial, né? Então, é necessário, assim, uma fiscalização da polícia acerca dos recém-agressores de mulheres que devem cumprir medida protetiva e, no caso de uma falha, de ele estar querendo se aproximar, que ele seja preso imediatamente, para que os outros também sigam o exemplo, para que os outros que estão numa situação igual não repitam e não ultrapasse a medida protetiva que lhe foi dada. Seria uma forma de prevenção geral para as outras pessoas da sociedade que veem aquele homem preso não descumprirem as medidas protetivas. Exato. Penha, agora a Vânia vai fazer a pergunta dela. Penha, uma alegria estar aqui com você. A gente está falando aqui de violência, da persistência da violência, apesar da Lei Maria da Penha, né, com 12 anos já de implementação, mas, na verdade, nós temos uma grande dívida com relação à lei, com relação às mulheres que sofrem violência, que é justamente a falta de dados nacionais que nos permitam saber, né, quem são as mulheres que sofrem violência no país, que tipo de violência sofrem e quais as condições que hoje, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio, tem encontrado na sua aplicação. Sem dados confiáveis, sem dados acessíveis, é impossível a gente saber onde é que estão os obstáculos, né, de fato, para a implementação dessas leis de uma forma integral. E, portanto, não sabemos dizer onde falhamos e não sabemos como direcionar a nossa atuação para corrigir essas falhas, né? É uma falha com relação, inclusive, às mulheres que sofrem violência. O Instituto Maria da Penha, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, em 2015, né, entre 2015 e 2016, realizou o que é o principal estudo que nós temos sobre violência contra as mulheres no Brasil, né, sobre a violência doméstica e familiar, que é a pesquisa sobre condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra as mulheres. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância desse estudo, de onde veio essa ideia do Instituto, né, já que você foi a grande idealizadora, e como é que nós podemos usar mais a informação que foi produzida, né, que é uma quantidade enorme, para poder pensar e corrigir os rumos da aplicação da Lei Maria da Penha. Bem, a criação do Instituto Maria da Penha, né, foi uma ideia, uma palestra que eu fui dar no Recife, Pernambuco, a convite de uma professora universitária, e que nós começamos a conversar, nossas ideias, né, foram se complementando, e a ideia de criar o Instituto foi dela, né? Então ela é uma das fundadoras do Instituto e hoje é a vice-presidente do Instituto e a coordenadora pedagógica também. E essa pesquisa, né, uma conversa que nós tivemos há algum tempo, e principalmente nessa conversa, nunca ninguém tinha falado sobre a violência, sobre as vítimas invisíveis da violência doméstica, né? E eu toquei com ela esse assunto e disse, olha, eu quero saber onde estão as vítimas invisíveis, que até o dia de hoje não é nem comentado nada sobre isso. E quem são essas vítimas? São os órfãos da violência doméstica, né? E, então, essa pesquisa surgiu algum tempo depois, a ideia, né? E nós alimentamos isso e fomos indicados um professor de renome internacional, o professor José Raimundo de Carvalho, da Universidade Federal, né? E essa pesquisa começou a ser feita e nós temos hoje, né, uns dados referentes ao ano de 2017, que para cada mulher assassinada, ela deixa 3 órfãos vítimas dessa violência. E muitas vezes órfãos menores, a maioria deles são órfãos, são crianças, que muitas vezes veem seu pai assassinar a sua mãe. Né?
Então, e nós não temos nenhum trabalho, mesmo antes da criação da Lei Maria da Penha, né, falando sobre essas crianças. Nós não sabemos os paradeiros dessas crianças, o que foram feito delas. Novos agressores não aguentaram ficar em casa e fugiram para a rua e ficaram a fazer parte daquele grupo que vive na rua, né? Assaltantes, tudo isso, ninguém sabe. É uma revolta muito grande você perder a sua mãe vendo o pai fazer isso, né? E, assim, eu estou dentro dessa estatística, porque minhas filhas, eu tinha 3 filhos que poderiam ter ficado órfãos de mãe. E eu me imagino a dor da mulher que está sendo assassinada, porque era só o que eu pensava, né? Meu Deus, não deixe minhas filhas ficarem órfãs de mãe, né? Porque a gente sabe, nós mulheres e os bons pais, no momento em que eles conseguem, eles têm filhos, eles pensam o futuro dos filhos, né? O pai que assassina a mãe não pensa, né? E nós mulheres, desde a gravidez, a gente se cuida e tem medo de ter doenças que possam nos levar, né, para o outro lado, né, antes da gente ter cumprido a nossa missão de ver nossas filhas sendo criadas, né? A gente é até mais, as mulheres são até mais cuidadosas com a sua saúde para poder serem firmes e poderem continuar a viver junto com o seu filho até elas, né, se tornarem mulheres. Claro. Quer dizer, as minhas já se tornaram, mas eu não quero morrer agora também. Por favor. Mas naquela época era muito, né, era muito dolorido eu pensar nisso. E eu pedi muito a Deus para que deixasse minhas filhas. E essa é uma dimensão trazida pela pesquisa, né? Exatamente. A questão dos ossos. Então ela trouxe que para cada mulher assassinada ficam 3 filhos na orfandade em média. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com a Maria da Penha. É rapidinho. Estamos de volta com a Maria da Penha, a brasileira que virou o nome de lei. Maria da Penha, nós temos agora uma mensagem de uma grande admiradora sua que muito nos honrou com esse depoimento. Antes de exibir, precisamos registrar o agradecimento à Rede Globo pela permissão do uso da imagem da apresentadora. Oi, Maria da Penha, boa noite para você, para todos que estão aí participando do programa Roda Viva. Você merece muito estar no centro dessa roda. Eu acho que você tem muito a dizer, muito a trocar com as pessoas. Eu fico muito impressionada como alguém que teve um sofrimento tão grande como o seu foi capaz de se doar tanto para outras mulheres. Eu acho que essa empatia, ter se colocado no lugar de outras que ainda estão sofrendo, fez toda a diferença na hora da aprovação e da criação da Lei Maria da Penha. Hoje as mulheres têm orgulho de dizer isso, né? Elas falam que elas têm uma lei para ajudar a protegê-las. E isso é muito forte, muito impactante. É a tal da lei que a gente quer sempre que pegue, né? E a sua pegou no nome porque ela falou diretamente ao sofrimento de tantas mulheres. É um crime que, infelizmente, é claro que acomete mais mulheres negras, mulheres pobres, mas está em todas as classes sociais, atingindo mulheres de todas elas. Então, que bom que você fez esse trabalho por todas nós. Muito obrigada e, além de tudo, eu preciso dizer para você uma coisa, fiquei muito feliz de receber você aqui no nosso encontro. As portas estarão sempre abertas para você e tenho o maior orgulho de saber que você acompanha o programa e que você gosta do que a gente faz. Muito obrigada por tudo, um beijo grande e arrase aí na entrevista. Bom. Foi uma mensagem muito carinhosa da Fátima. Agradecemos, então, à Rede Globo por ter cedido as imagens da apresentadora Fátima Bernardes. Agora vamos a Gabriela. Eu queria falar um pouquinho sobre o atendimento às mulheres vítimas de violência. A lei prevê que elas sejam atendidas com, inclusive, um atendimento multidisciplinar. A lei prevê, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, né, que para que ela não precise ficar pingando da Delegacia da Mulher para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, enfim, para que ela receba em um único lugar o acolhimento de que ela precisa, a proteção e a orientação. No entanto, a gente tem pouquíssimas unidades no Brasil, apenas em algumas capitais do país. Qual é a dificuldade de colocar esse lugar de acolhimento e de proteção da mulher vítima de violência em prática? Ou é só uma questão de não ser uma prioridade para as políticas públicas?
Eu acredito que realmente não ser uma prioridade, né? Para o governo, né? Ele não faz disso uma prioridade, porque não resta a menor dúvida de que a mulher poder encontrar num local só toda a estrutura para que ela chegue de uma maneira e saia de outra, né? Com um problema resolvido, as coisas andando, né? É muito importante isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que só existem 4, acho, casas da mulher brasileira, né? É uma dificuldade muito grande. Há uma promessa de 3 que nunca saem. Exatamente. Há promessas, mas não saem. Inclusive, tem casas da mulher brasileira que estão interditadas, né? Tem uma dessas casas que está interditada, né? Por um problema técnico de construção. E a gente fica, assim, preocupado, né? Porque, às vezes, a mulher precisa sair do seu bairro para ir uma delegacia da mulher em outro bairro, né? Quando perto da sua casa tem uma delegacia comum, né? Mas como se sabe que, geralmente, as delegacias comuns não têm a sensibilidade de atender a mulher, eu já tive a oportunidade de saber de um amigo meu que foi levar uma moça que trabalhava na casa dele, que recebeu violência doméstica na rua, né? A moça recebeu o marido abateu nela na rua. Quando foi chegando na delegacia do bairro, que a moça desceu, da porta mesmo, o vigilante disse, não, aqui ninguém atende mulheres, só homens. Aí mandou para a delegacia da mulher. Aí ele foi levar na delegacia da mulher, como era carnaval, estava sem funcionar. Quer dizer, é muito duro a gente imaginar, Penha, que as mulheres ainda precisam contar com a sorte. Quer dizer, com a sorte de ter alguém sensível ou com a sorte de ir até uma delegacia que vai encaminhar. E queria também aproveitar e saber a sua opinião sobre a reação da sociedade. Quando uma mulher grita à noite num prédio pedindo socorro, ela está sendo agredida e ninguém liga para a polícia, ninguém liga para o 180 para denunciar, que pode até fazer uma denúncia anônima, né? Quando ninguém liga, é porque essa sociedade está sendo conivente, ainda não entendeu a gravidade da violência doméstica como até uma questão de epidemia no nosso país? A gente fica assim realmente surpresa, né, de ver, né, os gritos, como a gente viu ali, né, tão público que foi colocado na televisão, né, aquela mulher correndo, né, naquele prédio todo, sendo maltratada, gritando e ninguém fazer nada, né? As mulheres precisam, os vizinhos precisam se sensibilizar. E se fosse a sua filha? Né? O vizinho precisa pensar nisso. E se fosse a minha filha? É a história de meter a colher, né? Sim, a história de meter a colher. Pois tem que meter a não colher, dá para né? Quer dizer que a gente precisa ajudar o próximo. No caso, a nossa vizinha é a próxima. Se ela for ser vítima, que a gente faça tudo para denunciar. Naquele momento de aflição, né? E que vai fazer toda a diferença, vai salvar uma vida. Teriam que ser orientados, né? Sim. Talvez, né? Na verdade, muito se fala de violência contra a mulher como um problema das autoridades, do Estado, né? Mas o Estado é finito, né? E a violência acontece na casa dos nossos vizinhos, com os nossos amigos e amigas, com as pessoas próximas, né? Pelo menos 1 a cada 3 mulheres sofre violência. Eu acredito que mais, porque há muita subnotificação. Então, todos nós temos um papel. E eu já queria aproveitar e fazer uma pergunta para a senhora, nessa linha de discussão, que eu me lembro de uma palestra da senhora em que a senhora mencionou os efeitos de tudo o que aconteceu das suas filhas. E às vezes a gente fala de violência contra a mulher como se essa violência se esgotasse na mulher, fosse finita, mas ela passa para os filhos e filhas, né? Eu queria ouvir um pouquinho a senhora sobre isso. Qual foi o impacto para as suas filhas? E será que deu um momento também de a gente pensar em políticas públicas para os filhos da violência, para esses filhos e filhos da violência? Aos órfãos invisíveis a gente já sabe que não existe nada, né?
Agora, eu acho que quando uma mulher ela consegue sair de uma situação, né, não tão grave quanto a minha, mas assim, uma situação daquela convivência diária e violenta, que consegue sair dessa situação, eu acho que o exemplo dela é muito importante, né, para os filhos e as filhas, de os filhos não repetirem aquilo que viram quando adultos forem, né? Essa mulher está colocando que aquilo é errado, né? E as filhas também de detectarem com mais facilidade, né? Um homem que o agressor não é aquele que faz barulho grande quando namora, né? Não é aquele que fala grosso, alto, né? Mas no momento em que há aquela união, os filhos começam a nascer, este homem começa a perder aquela sua delicadeza. Perder entre aspas, né? Ele já era assim, mas ele era apaixonado e queria casar, ter filhos, né? E então ele mostra a sua verdadeira personalidade. Sim, porque muitas mulheres, não abandonam os seus parceiros violentos, tem esse receio de que isso cause algum impacto para os filhos. Mas as pesquisas mostram que, na verdade, viver com um parceiro violento é muito mais destrutivo, né? Como a senhora bem mencionou, é o exemplo que ensina. Então, quando uma mãe consegue superar, ela ensina para os filhos a força. Eu acho que as mulheres, por exemplo, as mulheres do tempo da minha mãe, né, tudo suportável, porque ser uma mulher desquitada, né, era um mau exemplo para os filhos. Verdade. Né? Mas nós estamos em outra época, graças a Deus, né? Essas mulheres mais antigas, aos poucos superaram, aos poucos saíram de casa para trabalhar. Né? Talvez. Aí já mostra outro exemplo, né, de que ela é capaz, conseguiu sobreviver e até num outro momento talvez tenha separado porque teve esse comportamento de luta e conseguiu emprego, né, de trabalhar. Então, eu acho que hoje em dia as jovens, as mulheres têm muita experiência, não só em casa, né, como na família de uma maneira geral, como nas amizades, né, existem vários tipos de mulheres. Talvez... E que as mulheres que conseguem superar e dar exemplo, graças a Deus, são muitas. Né? Da sociedade, né? Talvez se nós mudássemos o foco das nossas campanhas e focássemos um pouco mais nas crianças, nessas vítimas silenciosas, quem sabe sensibilizaríamos mais tanto a sociedade e como os próprios vizinhos, porque realmente é uma dificuldade sensibilizar o vizinho quando se trata da mulher, porque infelizmente a gente tem um processo cultural. E nessa questão de mudar um pouco o foco da nossa sensibilização, eu gostaria de saber da senhora de que forma que nós poderíamos, dentro do programa, dentro daquilo que as guardas municipais, a Guarda Civil Metropolitana desenvolve, pode mudar nesse sentido, pode fazer para auxiliar essa estrutura de conscientização, né? Só o programa, sim, o programa ele é efetivo e tem a efetividade dele na ponta, no operacional, mas nós precisamos pensar no trato, no que a gente pode fazer antes de que isso aconteça. De que forma que nós... Aí eu penso que está agregado, né, ao mesmo tempo, assim, a questão da educação na escola. Né? Porque já ia, o aluno, a criança já ia adquirindo aquelas informações importantes de respeito ao outro, tudo isso, né? Já seria assim, vocês no lado garantindo, né, a segurança, garantindo que a lei funcione, né, e a escola também vindo no mesmo sentido. Sim. Tatiane. Maria da Penha, eu tenho uma pergunta um pouco pessoal.
Em pesquisas, as pesquisas apontam que as mulheres ficam de 8 a 10 anos em um relacionamento abusivo até conseguirem denunciar essa violência. Só 5% das mulheres denunciam a agressão na primeira vez. O seu caso é bastante emblemático porque foram 2 tentativas de feminicídio. Mas antes disso, quais eram os indícios de que você estava em um relacionamento abusivo? Bem, quando eu conheci o meu agressor, eu conheci quando eu estava aqui em São Paulo fazendo um curso de pós-graduação, e ele veio da Colômbia também, estava fazendo um outro curso que não era da minha área. Nosso grupo de amizades era o mesmo, né? E a partir daí eu o conheci, nós nos tornamos amigos, depois começamos a namorar, casamos. Quando a minha primeira filha nasceu aqui em São Paulo, e depois eu voltei para a minha cidade, tinha terminado o curso, ele me acompanhou, e depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Por que eu digo que eu fui usada? Porque como ele precisava naturalizar-se, então o nascimento das nossas filhas lhe deu essa oportunidade. E no momento em que ele se naturalizou, foi então que eu passei a não reconhecê-lo mais. Foi aí que começou o relacionamento abusivo? Começou o relacionamento abusivo. E por que eu não tomei uma atitude? Não existia nem delegacia da mulher do país. Segundo, foi um momento em que o movimento de mulheres da região sudeste começou a divulgar, levar para a imprensa os casos em que as mulheres eram assassinadas porque os homens não queriam que elas rompessem o relacionamento, elas não queriam mais continuar com o relacionamento, como até hoje acontece, né? Essa mulher é minha, ela tem que ficar comigo, não é assim. E a mulher fica por medo? Hã? Fica por medo? Essa mulher fica justamente por medo? Medo de morrer? Porque se ela se separar, ele ameaça matar? Nesse caso, no meu caso, sim. Eu não ia tomar uma atitude que estava sendo apresentada na mídia com uma causa de morte. Causa de assassinato. Né? O que é que eu fazia? Quando a oportunidade dava, eu conversava para ver se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra? Né? Quer dizer, para mim seria um alívio maravilhoso ele arranjar outra e ir embora. Né? E, assim, algumas vezes eu cheguei a dizer, por que a gente não se separa? Né? Aí ele não aceitava separação, eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira. Né? Então eu fiquei na difícil, minha, né? aguardando a decisão que ele tomasse que fosse bom para nós dois, né? E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. E tentou isso, né? Só que, para você ver como a coisa foi, eu fui quase assassinada em maio de 1983 e só no ano seguinte é que foi descoberta a trama, né? Através da Secretaria de Segurança, né? E, assim, como ele havia premeditado um assalto, essa versão foi contada no dia do fato, e no ano seguinte, quando ele foi novamente chamado, e que começou a responder as perguntas, e não lembrava mais do que havia respondido no primeiro inquérito policial, né? Então ele foi considerado autor da tentativa de homicídio. Fânia. Penha, você falou agora sobre o início, né, dessa denúncia pelos movimentos sociais, movimentos feministas na década de 80, quando começaram a falar da violência contra as mulheres. E a Lei Maria da Penha, ela tem quase que uma dupla origem, né? Ela tanto é uma forma de reparação que o Estado brasileiro foi obrigado a fazer após a denúncia do seu caso e a decisão na Comissão Interamericana, né, de Direitos Humanos, mas é também uma resposta a um anseio antigo desse movimento feminista que desde os anos 90 pedia e planejava uma lei especializada.
O anteprojeto da lei foi feito pelo consórcio Lei Maria da Penha, né? Formado por juristas, feministas, e em 2016, na ocasião dos 10 anos da lei, nós fizemos uma reunião do consórcio em Brasília, você esteve conosco, outras pessoas do Instituto, e ali nós fizemos um balanço, né, da aplicação da lei e focamos muito nas ameaças que existiam em projetos no Congresso Nacional, e alguns desses projetos ameaçavam inclusive fazer alterações no texto da lei, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco, de 2016 para cá, como é que você percebe essas ameaças, ainda mais nesse contexto de mudança, inclusive num olhar sobre os direitos das mulheres, né? Numa tendência mais conservadora hoje. Olha, a gente se preocupa porque nós já estamos observando um aumento da violência, né? Por que esse aumento? Né? Talvez exatamente pela falta de compromisso do poder público em criar mais políticas públicas. Nós precisamos, minha gente, ter o centro de referência da mulher em todo pequeno município, qualquer município, por menor que seja, tem que ter o centro de referência da mulher, que é onde essa mulher ela vai se fortalecer. Ela vai chegar e dizer, me explique, isso aqui que eu estou passando é violência? Porque ela não sabe, muitas vezes, né? Então, é necessário que isso aconteça, mas não de uma maneira assintosa. Que esse centro de referência seja colocado, funcione dentro de um posto de saúde que os pequenos municípios têm, dentro dessa esfera da saúde, né? Pode ser um posto de saúde, pode ser um mini hospital, né? Então, só isso é importantíssimo, porque a partir daí, no momento em que essa mulher chega e aquela equipe psicossocial jurídica, né, vê que ela está correndo risco, essa mulher seja encaminhada para um casa-abrigo que fica no município, não sei onde, mas ela vai para lá e ninguém sabe onde é que ela está. E por que tem que ser no posto de saúde? Porque se ficar um centro de referência da mulher, tiver um destaque da cidade pequena, na hora que essa mulher entrar nesse centro, todo mundo vai saber que ela foi falar do marido, né? A conversa chega rápido demais, porque todo mundo se conhece no pequeno centro, numa pequena cidade. Mas essa pequena cidade tem que ter convênio com uma macro-região, um município maior, que tenha estrutura de ter lá a casa-abrigo, essa mulher vai ficar abrigada sem ninguém saber onde ela está, ela junto com seus filhos menores, né? Vai ter lá uma delegacia da mulher e o juizado. Então, essas 3 outras políticas públicas vão receber dos pequenos municípios essa mulher que está precisando ser protegida, orientada e denunciar. Ela está precisando denunciar. Penha, estamos chegando perto do intervalo, mas antes eu queria perguntar o seguinte: quais são os sinais que a mulher pode identificar quando começa a sofrer a violência? Ela deve se separar? Existem alguns sinais que ela pode dizer, não, daqui não pode passar? É o primeiro empurrão? Onde é que o homem atravessa a linha? Se a violência já é a física, já é um grau mais avançado, porque do primeiro empurrão, do primeiro grito, o primeiro empurrão, a primeira tapa, aí vai para frente. E finalmente pode acontecer o feminicídio. Não deve esperar pela facada, né? Não deve esperar, deve já tomar uma providência nesse sentido. Agora, a violência psicológica, ela não reconhece porque ela não entende. Então, é o centro de referência que vai esclarecer para ela, né? O que ela contou é um tipo de violência moral. Vamos para mais um intervalo e voltamos com a Maria da Penha, a brasileira que virou nome de lei. Fique aí, é só um instante.
Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com Maria da Penha, a brasileira que virou ícone na proteção das mulheres contra a agressão. Maria da Penha é uma pessoa muito querida, então temos um outro depoimento de uma pessoa que nós sabemos que você gosta e que também gosta muito de você. Fala, meus amigos do Roda Viva, aqui é o poeta Braulio Bessa, cearense, conterrâneo dessa figura tão especial que está aí com vocês hoje. Eu sou fã de Maria, se pudesse definir ela em uma palavra, seria inspiração. Ela é inspiradora e o poeta vive de inspiração. Por isso que eu quero deixar aqui uma mensagem para você, Maria da Penha, através de um poema que eu escrevi nesse meu livro, que se chama Poesia que Transforma. Você que também é tão transformadora. E eu dediquei um poema à mulher, uma espécie de protesto contra a violência sofrida por tantas mulheres. A primeira estrofe diz o seguinte: na leveza de um poema, hoje cobro consciência, que meus versos sejam fortes contra qualquer violência, seja no corpo ou na alma, que transforme agito em calma, seja amor, seja paixão, e a minha mensagem é: entre homem e mulher, só quem bate é o coração. Então, um cheiro do fundo do meu coração para você também. Cheiro. Bonito, né? Penha, eu queria te perguntar, aquele homem, né, que um dia fez você acreditar que te amava, que vocês se amavam, esse homem um dia você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas, né? O que causou um enorme sofrimento para você, para sua família e por toda a vida. O que aconteceu com esse homem? Faltando 6 meses para o crime prescrever, ele foi preso. Ele foi preso em sala de aula. E ele era já estava morando no Rio Grande do Norte, né, em Natal. Ele foi preso. E no momento que ele foi preso, ele pediu para ir em casa, porque ele tinha uma criança em casa. Ele tinha adotado um filho. Aí a equipe foi com ele. Chegou lá, a criança estava amarrada no berço. Nossa. Sozinho dentro de casa. Então, eu tomei conhecimento, né, dessa adoção, dessa história que um repórter falou para mim, que foi desse jeito que tinha acontecido, né, e eu fiquei abismada. E depois de algum tempo eu recebi de uma pessoa que eu não conheço, mas como eu conhecia pessoas que também moravam lá, né, então a pessoa mandou para mim o diário oficial, onde constava a adoção por parte dele de uma criança do sexo masculino. E eu pergunto qual o critério que a justiça desse estado, do Rio Grande do Norte, né, utiliza para fazer doação para que as pessoas adotem crianças. Porque ele já estava com a prisão preventiva decretada e conseguiu adotar uma criança que sofria nas mãos dele, se ele fazia isso com as próprias filhas. Imagina. E ele passou quanto tempo preso? Ele passou 2 anos preso, porque o processo dele foi antes da Lei Maria da Penha, né? Foi assim, bem anterior, e na época a prisão era mais curta, né? E ele passou 2 anos em regime fechado. Hoje ele teria mais tempo de pena. Mas ele já está em liberdade faz tempo. Total liberdade. Eu queria fazer uma pergunta também pessoal sobre depois desse relacionamento. Como você conseguiu reconstruir a sua vida e transformar isso que você passou, essa experiência, em uma batalha também por outras mulheres. Foi um pouco do que a Fátima Bernardes falou no depoimento dela, né, de transformar essa luta por todas nós. Eu recentemente gravei uma série sobre feminicídios para Band News FM e gravei depoimentos com muitas mulheres. E o relato se repetia na dificuldade de reconstruir a vida e de acreditar que é possível reconstruir a vida depois de um relacionamento abusivo e depois de uma tentativa de feminicídio.
Eu queria que a senhora contasse um pouco como é reconstruir a vida. Bem, na verdade, a minha vida estava focada muito na punição do agressor, né? E como as minhas filhas eram muito crianças ainda, e eu tinha uma família, tenho uma família muito boa, muito unida, né? Muito do que a criação de crianças necessita foi realizada por minhas irmãs, né? Então, criança com febre à noite, para baixar a febre, dar banho de álcool, compressas de álcool, tudo mais, para levar ao médico, para ir na escola, né, tomar alguma providência, né, elas iam pessoalmente resolver isso. E, fora isso, eu passei os 8 anos, que foi o prazo para acontecer o primeiro julgamento, atenta a tudo que se passava e entrando no movimento de mulheres, né? Foi criada a Delegacia da Mulher lá em Fortaleza e eu fiquei me integrando com o movimento de mulheres. E depois disso, no momento em que houve o julgamento, né, que houve uma divulgação muito grande devido ao movimento de mulheres e que ele foi condenado e saiu do Fórum em Liberdade por conta de recursos, então eu desabei. Por quê? Porque eu pensava muito assim como a população, como o machismo interfere negativamente na vida das mulheres, né, eu temia que dissesse, não, vai ver que ela botou chifre no marido, né? Por isso que ele não foi condenado, por isso e por aquilo, entendeu? E eu queria que as minhas filhas vissem que nós éramos vítimas, né? Elas eram vítimas. E quando as minhas filhas se tornassem adultas, eu não queria que minhas filhas precisassem ter que justificar porque que a mãe dela, porque que o pai dela foi preso. Pô, o pai dela não foi preso, foi solto, né? Não foi preso. Né? E a justiça foi falha nesse sentido. Né? Então, eu resolvi escrever um livro, como eu tinha o meu processo, tudo o que acontecia, eu tinha uma cópia. Eu levei para o livro todas as contradições, né, que aconteceram durante o inquérito policial e o da justiça, e resolvi desabafar e coloquei esse desabafo. Né? E quando foi o segundo julgamento aconteceu, o livro foi importante, inclusive, para quem fez o papel de promotor, né? Porque se baseou muito no que estava no livro, porque o livro estava baseado no processo. Uhum. Então, aí minhas filhas já tinham namorados, né? E, como ele foi novamente condenado, ele saiu do Fórum em Liberdade, mas o livro ficou ali registrado na vida dos meus amigos, na vida das minhas filhas. Inclusive, quando eu escrevi, eu disse, olha, eu queria que vocês lessem, me dessem e me digam se eu devo publicar, porque eu quero tornar isso público. E eu gostaria muito que vocês aprovassem. Uhum. Mas vocês leiam e me digam. Então, ela disseram, então, mãe, pode publicar. A inspetora Elza quer fazer uma pergunta, só esclarecendo, para quem está acompanhando a história, houve um primeiro julgamento que o seu ex-marido saiu livre, em liberdade, e um segundo julgamento que, então, depois do livro, depois da campanha, ele acabou preso. Saiu em liberdade, né? Também. Elza. Voltando ainda na inércia das instituições, a Guarda Civil Metropolitana é um ambiente tipicamente masculino, culturalmente é um ambiente do homem. E nós temos, infelizmente, a informação, a percepção de que ocorrem, né, alguns casos dentro da própria instituição. E é a mesma policial que sai à rua, a mesma guarda que sai à rua pela manhã, uniformizada e armada, e vai cuidar, né, e vai fazer a proteção e ir lá desenvolver o trabalho que ela foi designada para aquele dia. E aí eu pergunto para a senhora, nesse processo, como cuidar do cuidador? Como sensibilizar, né, essa instituição de que é necessário olhar também
para esse cuidador? Como que eu posso, no caso, esse juiz que olhou, ele não olhou a volta dele quando ele deu esse processo, quando ele concedeu essa adoção. Como olhar a nossa volta? Quando estou aqui no papel de gestor, né? A instituição, ela acaba se tornando ineficaz quando ela vai cuidar. Para o caso... E mais uma pergunta, quando essa guarda, quando esse cuidador, ele percebe que o processo é bastante difícil para que ele possa romper, acreditar nessa política, acreditar nessa lei, quando ele acompanha tão próximo essa ineficácia do serviço. É um caso muito sério. Seríssimo. Né? Tem solução. Eu a Tatiane, acho inclusive, que... sofreu na pele, né? Porque você foi agredida no fórum, né? Dentro do fórum, quando fazia uma audiência, e era um réu que respondia a um processo por agressão da companheira. E aí ele entrou no fórum e houve uma tentativa de homicídio, porque ele tentou jogar fogo, jogou um inflamável e tentou acionar o isqueiro. E o tempo todo me dizia que ia me matar. Isso eu acho que foi muito impactante na minha vida, na medida em que me colocou no lugar também de vítima. E quando você é colocada nesse lugar de vítima, você consegue perceber toda a dificuldade do sistema. Quando você vai a um IML e o médico não olha para você e começa a comentar assuntos aleatórios. Quando você vai nas instituições e começa a perceber e você se olha e faz uma reflexão do quanto você muitas vezes tinha aquela postura, né, de às vezes de estar fazendo uma outra coisa, de não dar a devida atenção. Então, eu acho que isso impacta bastante. Eu acho que, e queria, emendando aqui na pergunta da inspetora, falar um pouquinho da representatividade da mulher, de quanto a Lei Maria da Penha, ela fala da questão de gênero, ela trouxe a questão de gênero para debate. Nós somos 38% de juízas dentro do Poder Judiciário, segundo o levantamento do IBGE para o CNJ. Só que esse número, conforme nós vamos subindo de classe, esse percentual vai diminuindo. 23% de desembargadoras apenas. Isso no Poder Executivo e no Legislativo, esses números são ainda menores. A que a senhora acredita isso? Ao machismo ainda que nós estamos inseridos enquanto sociedade? Eu acho que não resta a menor dúvida que é o machismo, né? E eu acho que uma parte desse machismo pode perder esse machismo no momento em que ele tem dentro da sua casa só filhas mulheres, a maioria de mulheres, porque eles vão perceber, né? Vão fazer uma reflexão sobre isso. Mas eu realmente, eu acho que organizar do jeito que os movimentos sociais fora, né, fazem palestra, fazem movimentação, né, levam para a imprensa, colocar isso também. Nessas datas que se comemora o Dia da Mulher, o dia da criação da Lei Maria da Penha, a dificuldade da mulher juiz, as dificuldades, né, das pessoas que trabalham na Guarda Civil, né, sem nominar, mas colocar que vocês estão percebendo, né, que não é só o trabalho de vocês estão vivendo, né? Sim. E o machismo mata, né? O mais grave é isso, o machismo mata. Né? De exemplificar publicamente isso dentro da corporação. A gente vai para mais um intervalozinho e voltamos daqui a pouco com a entrevista da Maria da Penha, a brasileira que dá seu nome à Lei de Proteção às Mulheres Brasileiras. Só um minutinho, aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com Maria da Penha. Penha, a Valéria quer fazer uma pergunta inicial para você. Ok, vamos lá, Penha.
Nós atendemos muitas mulheres no nosso dia a dia, no nosso trabalho no Ministério Público, os projetos, Guardiã Maria da Penha e outros. E as vítimas, em regra, reclamam do seguinte: demora dos processos. Muitas vezes não se dá credibilidade à palavra da vítima. O excesso de ações que os réus têm ingressado, eles vaziam o patrimônio da mulher ingressando com ações e mais ações. E ainda, muitas vezes, elas são ameaçadas de perder os filhos com a lei de alienação parental. Isso tudo é uma revitimização. E o que mais surpreende é ver que essa violência, muitas vezes, vem de mulheres. Então, eu queria te fazer a seguinte pergunta: o que é melhor? Ser atendida por uma mulher ou por um homem, já que muitas vezes as mulheres reproduzem também esse padrão machista? Ou será que é melhor ser atendido por alguém com olhar de gênero e com sensibilidade? Realmente, quem está na ponta, né, conversando com essas mulheres, isso é uma questão muito grave, né, mas qual a solução? Né? Eu acho que tem que haver, assim, muita divulgação dentro das instituições, né, para que as pessoas que estão trabalhando a causa acelerem mais o processo também. A questão da alienação parental é, assim, uma facada. É um novo ataque às mulheres, né? É um ataque no estômago, né? Porque é uma ameaça de retirar os filhos, né? E a gente vê muito absurdo em relação a isso. E, assim, em parte, a pesquisa que o Instituto Maria da Penha está fazendo é, assim, para a gente ter também um alicerce para reivindicar algumas mudanças, né, da lei. Quem sabe futuramente, né, seja revertida a questão da alienação parental. A senhora mencionou rapidamente que a senhora escreveu um livro que tinha medo de ser julgada. E o que nós escutamos muito das mulheres é esse medo desse julgamento. Será que a sociedade tem realmente empatia com as mulheres? Ou não está na hora de a gente refletir quando chama uma mulher de louca, desequilibrada, interesseira? Como é que a gente muda esse olhar? Com a verdade, né? Não é? Com a verdade, né? É isso? Exatamente. Aí é o tipo da coisa, é uma luta, né? É uma luta. Maria da Penha, uma coisa que me assusta muito é quando divulgo, né, esses casos todos e as pessoas tentam culpar a vítima. Sim, assustador absurdo. isso, Essa né? revitimização. Tentam encontrar na vítima algum motivo para ela merecer apanhar ou ser assassinada, enfim. E eu tenho um dado aqui que o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Inclusive, nesse sentido, por que é tão importante tratar como feminicídio? Né? Por que é tão importante isso da lei do feminicídio e de não tratar como um homicídio, e sim feminicídio? Olha, você veja que o homicídio, pensa-se no homem, né, que foi assassinado. E este homem é assassinado como? Na briga de trânsito, porque bebeu final de semana, foi para o bar, brigou lá, foi assassinado, né, rixas passadas, tudo isso. Isso é homicídio. Então, a mulher que não sai de casa, que é morta em casa pela pessoa que lhe prometeu protegê-la, então, é uma mulher, é uma fêmea. Tem que ser caracterizado como feminicídio. Ela foi assassinada, ela não estava no bar, nem no trânsito. Ela foi assassinada por ser mulher. Por ser mulher, porque era propriedade daquele homem. Aquele homem considerava ela propriedade dele. Parece que tem um dado até que a cada 10 mulheres, 8 que são... A cada 10 mulheres agredidas, 8 são agredidas dentro de casa. A mulher corre 8 vezes mais risco de ser agredida dentro de casa do que no ambiente externo. E tem um dado recente da ONU, de 2017, que foram 2.700 mulheres assassinadas na América Latina e Caribe, sendo que o Brasil concentra 40% desses casos. Quer dizer, mais do que uma agressão à mulher, a questão da violência doméstica em si ainda precisa ser muito discutida, né? Não, tem que sair não pode ser uma discussão entre 4 paredes, não é? Tem que sair
e ter essa conscientização mesmo. Acho muito importante essa pergunta dela, da gente desmistificar o feminicídio. Por exemplo, existe um mito de que a mulher está protegida em casa, mas lá que a mulher morre. Existe um mito de que a medida protetiva não funciona, mas ela funciona. E, falando em desmistificar, queria perguntar para a senhora sobre um outro mito. O mito de que o homem que pratica a violência, ele é louco. Ele demonstra socialmente a violência, mas a senhora acabou de mencionar que o seu marido era professor. Quem é o agressor? Quem é esse homem? O que a senhora, na sua trajetória de defesa das mulheres, tem descoberto a respeito disso? Os homens mais instruídos, mais estudados, eles sabem se portar socialmente, né? E ninguém tem dúvida de que aquela é uma pessoa de bem. Inclusive, colocam em dúvida ainda mais a vítima nesses casos, né? Porque, puxa, ele é tão legal, ele nunca faria isso. Eu não acredito que ele foi capaz de fazer isso. E, em geral, ele da porta da rua para fora é uma excelente pessoa. Isso. Só que dentro de casa ele se transforma. Pelo menos era isso que eu ouvia nos relatos dos processos que eu julgava. E é muito importante, eu acho, que a gente falar aqui um pouco a respeito das políticas para os homens, da reeducação dos agressores, que tem previsão na Lei Maria da Penha e que quase não existe, embora a gente não veja isso em lugar quase nenhum. Pouquíssimas iniciativas, e o quanto é importante trabalhar com esse agressor, porque é ele que perpetua a violência. Então, às vezes, ele bate naquela mulher, ela termina aquele relacionamento, ele vai agredir outra mulher. Então, quando se trabalha com esse agressor, na verdade, você está prevenindo novas agressões a outras mulheres. Isso. E a Lei Maria da Penha, ela prevê isso. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho dessa questão do trabalho com o agressor. Pois é, são raros, né? Raros os estados que fazem o trabalho com o agressor. E realmente, dentro daquela quantidade de homens que são atendidos, muitos fizeram aquilo porque aprenderam, foram educados dessa maneira, como eu já falei, né? Outros porque têm essa índole, mesmo esses aí são... eu acho que é menos perigoso o que agressor a vida toda no ambiente de trabalho, no ambiente não sei o quê, porque já mostra quem ele é, do que os que são educados, né, responsáveis publicamente, mas na realidade dentro de casa é onde ele mostra a verdadeira face dele. Bem, a Vânia aqui quer fazer uma pergunta. É um comentário, Penha, acerca de tudo isso que está sendo colocado aqui sobre ainda a família ser, o espaço da casa ser um lugar perigoso para a mulher, né? Em 2015, a ministra Carmen Lúcia lançou uma ação que é a Justiça pela Paz em Casa, né? Que é um mutirão para acelerar o julgamento dos processos que estão nas varas de violência doméstica e hoje também nos casos de feminicídio. Hoje faz parte de uma política judiciária, são 3 semanas por ano em que há esse mutirão, né? Existem várias críticas que a gente pode fazer a esta ação, né? Mas o que eu queria colocar aqui para problematizar é justamente essa ideia da paz em casa, né? Uma das falas da ministra recorrentes aí ao longo desse período é que a gente falaria demais em violência e que, portanto, seria bom a gente falar em paz e, assim, com a mudança de linguagem, mudar a relação que ocorre no ambiente doméstico. Só que tudo que foi falado aqui aponta justamente ao contrário. E várias pesquisas apontam justamente ao contrário, né? A pesquisa recentemente lançada pelo Ministério da Saúde, das notificações de violência sexual, mostra que 60% dos casos, pelo menos, envolvem crianças e adolescentes e o principal agressor é um familiar do sexo masculino. A própria pesquisa realizada por vocês e a Federal do Ceará mostra a transmissão intergeracional da violência, né, de 40% das mulheres que sofreram violência viram as suas mães sendo agredidas também e 6% das mulheres entrevistadas sofreram violência durante a gravidez, né? Então, há uma transmissão que ultrapassa a história dessa mulher quando criança e se transmite para os seus filhos ainda durante a gestação. Diante de tudo isso, né, qual é a nossa dificuldade em romper com esta
proteção à família, em romper com esta visão que coloca o espaço da família, o espaço da casa como um espaço sagrado, né, de que o Estado não pode entrar ali. Há 35 anos, o movimento feminista diz ao contrário, né? O privado também é político. A violência contra a mulher está prevista na Lei Maria da Penha como uma violação de direitos humanos, como uma violência baseada no gênero. Por que é tão difícil ainda a gente romper com essa visão? O que a gente tem que mudar no nosso discurso para essa sociedade e na diretriz que nós damos para as nossas políticas? Vânia, você como socióloga, eu acho que você esclareceria a pergunta que você me fez. Sem dúvida. Se eu estivesse aí, sim. Entendeu? Porque realmente, quando você fala paz em casa, a primeira coisa que eu pensei, a mulher vai ter que, como é que se diz, aceitar algumas condições para poder ter a paz em casa. Só que ela já fez isso, né? Sem precisar da justiça. Exato. Então, por favor, esteja à vontade. Eu posso fazer isso. Você é só farmacêutica. Nesse sentido, Maria da Penha, facilitar o acesso às armas não vai aumentar ainda mais o risco que essas mulheres correm dentro? Com certeza, com certeza. Bem, eu queria também, a gente queria fazer uma pergunta sobre esse caso que está nas televisões e nos jornais, sobre essa atriz que filmou toda a agressão dela. E, eu não assisti, me falaram, saiu fantástico. Justamente o agressor é um ex-diplomata, de família, neto, filho de diplomatas. Quer dizer, ninguém poderia ser mais educado e preparado, né, socialmente do que essa pessoa. E o agressor seria esse e está foragido, né? Então, mais ou menos se enquadra nesse caso. A moça filmou todas as agressões e também foi a público. Isso é um comportamento assim que as pessoas poderiam seguir porque elas se exporem facilitaria, vamos dizer, a proteção delas? Ou é melhor se esconder? Qual é a melhor atitude? Não, eu acho que ela não se sentiu acreditada, né? Pelo que ela disse. Eu não acompanhei, não sei qual é o caso. Mas se ela precisou da visibilidade, a verdadeira violência que ela estava sofrendo é porque não estava acreditando nela, né? Uhum. Então ela quis dar essa prova que era mais né, contundente, insofismável. Né? Eu acho que sim, porque a palavra da mulher é dúvida, né? Às vezes deixa dúvida, não, porque a pessoa já vem com o pé na frente, né? A quem ela vai contar. E fica em dúvida se o que ela está contando é verdadeiro ou não. Sempre coloco em dúvida, né? Bem, eu queria, já sei algumas, a gente já fez uma entrevista antes, então eu sei que você gosta muito de passar as suas manhãs, né, vendo o programa da Fátima Bernardes, que é uma coisa que você gosta muito. E eu queria que você falasse assim, o que é importante para as mulheres lerem atualmente? Livros, artigos, me fale alguns conselhos que você daria para as mulheres acompanharem. Não, eu acho que a gente aprende muito no movimento de mulheres. A gente precisa se fortalecer naquilo que a gente tem dúvidas, né? E assim, que possa ajudar outras pessoas. Então, a minha vida é muito voltada assim, por alguns programas de televisão, né? Por alguns assuntos que eu gosto, quando assuntos sobre mulher em relacionamento, essa coisa. Agora, e assim, conversar com pessoas do grupo. E participar dos movimentos feministas. Pois é, de tomar conhecimento e saber. Eu participo um pouco, mas eu gosto dessa área. Certo? E assim, você tem uma preferência musical? Olha... Eu gosto eu gosto da música sertaneja, não, a sertaneja não, a música, o forró, a música mais nordestina, certo? Eu tinha Simpatia. Do Baião. O Tião Simpatia é clássico, né? Não, e tinha Simpatia e o Braulio, né? Eu gosto muito, porque eu acho muito criativo, de pegar uma frase
e faz um poema, e faz uma rima. Isso é muito lindo, é muito lindo. Tem assim uma frase, uma rima que você gosta assim especialmente, que você guarde? O que me preocupa não é o grito dos violentos, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Muito obrigado, Penha. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Estamos chegando ao fim de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação da Tatiane Moreira Lima, da Valéria Escarance, da Vânia Pazinato, da Elza Paulino de Souza, da Gabriela Maia, da Mariana Cocho e do nosso cartunista feminista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente a Maria da Penha. Boa semana, ótima semana para todos e até a próxima segunda-feira. Até lá!